Olá, amigas e amigos que acompanham aqui o canal Na Luz do Espiritismo. Eu sou William Gonçalves e este é o estudo do livro Espírita. Estamos estudando o livro Os Mensageiros. A psicografia é de Francisco Cândido Xavier. Pelo espírito André Luiz, a editora é a FEB. Já estamos indo para o capítulo 43 do livro. Somos muito gratos por esta oportunidade de realizar este estudo e de vocês que nos acompanham, a gente agradece. Todos que estão chegando agora, os que já estão há muito tempo aqui no canal, que já nos acompanha desde o livro Voltei, muito obrigado para vocês. A gente pede que nos ajude curtindo, comentando, compartilhando, para que este conteúdo possa chegar a mais pessoas que gostam do estudo mais aprofundado do livro Espírita. Lembrando que aqui a dinâmica é um pouco diferente do Evangelho no Lar, na qual nós estamos ali falando de temas mais profundos, psicológicos, evangélicos. Aqui nós vamos nos guiando especificamente pelo tema do livro, obviamente que cada palestrante, cada estudioso do Espiritismo vai pontuar algum tema de maior afinidade para ele durante o capítulo. Então, não tem problema nenhum quem está estudando aqui no canal conosco e em outros canais, só vai acrescentar nos seus estudos, no seu aprendizado. Tem muitas pessoas que estão estudando o livro no Centro Espírita, estudam aqui conosco. Isso só nos acrescenta, principalmente para quem tem aí a vontade de ser futuros oradores espíritas, mas mesmo que você não tenha este desejo no seu coração ou não tenha vindo com esta manifestação para ser um palestrante, um orador, você também vai aprender muito nos estudos do livro Espírita, que nos traz excelentes reflexões. Vamos relembrar um pouquinho do capítulo 42, ou seja, o último capítulo que nós estudamos, no qual os irmãos estão ali, André Luiz, junto com Aniceto, estão ali num sítio, numa região rural, e ali ele fez como se fosse uma mini palestra para os espíritos colaboradores que estavam ali naquela região de fazenda. Então, este foi um capítulo muito importante. Nós falávamos do ciclo do nitrogênio, como é importante, falamos da questão da alimentação, que no futuro, quem sabe, nós vamos ter uma alimentação muito mais rarefeita e também aproveitar as particularidades do ar, que nós vamos aprendendo de acordo com a nossa evolução. E neste capítulo de hoje, nós vamos falar também um pouquinho hoje sobre a manipulação do ar, né? Como que os espíritos manipulam. Então o ar, magneticamente falando, é muito mais importante do que nós imaginamos. Às vezes nós vamos ensinar um paciente em consultório, numa crise, por exemplo, de ansiedade, de pânico, a importância da respiração. Quando nós estamos aí com uma respiração curta, acelerada, o corpo, ou seja, o cérebro, entende que nós estamos em perigo. Quando nós estamos com uma respiração mais profunda, pausada, nós vamos acalmando o sistema nervoso central, abaixando um pouco as batidas ali do coração, a pressão arterial. Isso dá uma sensação de calmaria mesmo, principalmente quando a gente faz antes de dormir, pode facilitar a nossa entrada no sono REM, no sono mais profundo, que facilita o nosso desprendimento. E nós, no dia a dia, esquecemos de respirar. Como assim, William, né? Esquecemos de respirar. É claro que a respiração é algo automático. O cérebro, você não precisa ficar pensando, vou respirar agora. Mas nós nos esquecemos de parar um pouquinho e fazer o exercício da respiração mais profunda, principalmente em momentos de maior crise. Que crise pode nos acontecer em qualquer momento. Uma notícia ruim, um abalo que nós recebemos, um amigo nos conta algo, acelera o coração, nos dá um medo. E é nesses momentos que nós temos que lembrar de respirar.
Quando a gente respira, a gente acalma um pouco o pensamento também. Por quê? O corpo faz isso automaticamente. Então, quando você tem que pensar para respirar, é como se você focasse na respiração. E isso te ajuda a desacelerar. Então, em momentos de crise, de pânico, de aceleração do psiquismo, pensamentos acelerados, utilize o oxigênio, a respiração, como uma das ferramentas da sua vida. Não esqueça disso. Às vezes está num trânsito, um trânsito pesado, começa a ficar com o sistema nervoso alterado, coração acelera, boca seca, enfim, esses sintomas clássicos de ansiedade, de raiva. Lembra da respiração. Encha bastante o diafragma. Nós esquecemos de encher o diafragma, que está bem abaixo aqui das nossas costelas, do nosso pulmão. A respiração mais profunda expande o diafragma e solta lentamente, o máximo que você puder. A gente ensina muito a respiração 4, 7, 8. Respira profundamente em 4 segundos, segura em 7, de 6 a 7, se vocês aguentarem, e solte a respiração 8 segundos, mais profundamente. Assim o seu cérebro vai focar também na respiração, vai facilitar o oxigênio no cérebro, e você vai ter uma sensação agradável. Mas tem que treinar, tá, pessoal? Treine a respiração. Não adianta anotar isso no papel e quando eu precisar eu vou utilizar. Respiração tem também que ter treinamento. Por quê? Fica no automático, fica aquela respiração bem próxima aqui da garganta. Dá para reconhecer muito quando um paciente está ansioso, porque a gente vai observando que a respiração dele está bem aqui em cima, acima do coração. Ele chega com aquela respiração bem superior. Isso é um dos sintomas também do afobamento, né, da ansiedade que a gente fala. Então, a respiração mais profunda, ela vai trazendo a calma natural. Então, não perdemos, né, gente? Eu já ia falar que eu perdi um tempo aí falando sobre a respiração, mas é extremamente importante, porque esses 2 capítulos vão falar aí um pouco, né, que o ar também, no futuro, nós vamos entender com mais profundidade esse aproveitamento do oxigênio, que é esse elemento abundante no nosso planeta, que nós podemos utilizar graças à misericórdia divina, né, sem pagar nada, e que nós temos um grande remédio para o nosso sistema nervoso, para as nossas emoções. Então, aprenda o quanto antes a utilizar isto, a respiração. Bom, vamos relembrando que o nosso nobre amigo André Luiz, com os seus amigos aqui, Aniceto e Vicente, eles foram até o sítio refazer as suas energias. Lembrando que eles trabalharam a madrugada toda e eles foram lá rever alguns espíritos e refazer essa energia no campo, assim como a gente falava do mar, quando os espíritos vão até próximo ao oceano, às matas, ao campo em especial. E uma curiosidade que eu fiquei de falar com vocês, geralmente é no oceano e no campo, e não na mata fechada em específico, porque ali há energias muito complexas na mata fechada. Geralmente é próximo à mata, mas em campo aberto. Então eles foram ali refazer as energias, mas eles retornam para a casa da Dona Isabel logo quando começa a entardecer. Então ali por volta de 5 horas, 5 e pouco da tarde, eles retornam à casa da Dona Isabel. Lembrando, a casa da Dona Isabel é onde eles estão em trabalho ativo, e eles chegam ali, já está tendo a preparação para a reunião da noite, na qual eles irão receber muitos espíritos doentes, enfermos da alma. E ali André Luiz começa a narrar o capítulo e eles começam a observar um grande movimento de espíritos trabalhadores. E André Luiz pergunta a Aniceto, né, qual a necessidade, digamos assim, desta quantidade de espíritos. E Aniceto vai falar:
Realizar uma sessão de trabalhos espirituais eficientes não é uma coisa tão simples. Quando encontramos companheiros encarnados entregues ao serviço com devotamento e bom ânimo, isentos de preocupação, de experiências malsãs e inquietações injustificáveis, mobilizamos grandes recursos a favor do êxito necessário. Claro que não podemos auxiliar atividades infantis neste terreno. Quem não deseje cuidar de semelhantes obrigações com a seriedade devida, poderá esperar fatalmente pelos espíritos menos sérios. Então vamos lá, primeiro ponto deste capítulo, né? O que Aniceto está falando aqui? É necessário sim uma grande quantidade de colaboradores quando a reunião é séria e tem por fim ajudar o próximo, seja esse próximo encarnado ou desencarnado. Então, nas reuniões dos centros espíritas, nós temos as reuniões que auxiliam tanto encarnados quanto os desencarnados, quanto também só os desencarnados, como em reunião mediúnica fechada. Mas é um trabalho sempre mútuo. Então, nas casas sérias, a qual o propósito é ajudar o próximo, e aqui eu não estou falando só de espiritismo, toda casa espiritualista, universalista, espírita, umbandista, candomblessista, que tem por boa vontade ajudar o próximo de coração verdadeiramente, terá o auxílio dos benfeitores espirituais. Não acontece o mesmo quando as pessoas que ali estão não estão com esse desejo real. Aniceto nos esclarece aqui que essas pessoas ou essas casas vão se unir a espíritos na mesma vibração. Mais para frente, né, se Deus quiser, nós vamos estudar o livro Nos Domínios da Mediunidade, nós vamos compreender mais facilmente isso, na qual ali Aulus, o mentor que ajuda o André Luiz, vai dizer sobre as faixas vibracionais a qual nós nos ligamos. E é claro, durante o dia a dia, é muito difícil nós mantermos esse padrão, falávamos isso em outros capítulos, hora ou outra a gente vai acabar atraindo algum espírito para a nossa região de pensamentos menos felizes. Mas nos trabalhos sérios, mesmo um médium que chega ali às vezes um pouco cabisbaixo, com algum problema pessoal e trazendo consigo algum obsessor, este obsessor é barrado na porta antes de entrar na reunião. Então nós vamos observar que há um cuidado muito detalhado dos espíritos superiores, tanto nas reuniões mediúnicas, quanto nas palestras sérias voltadas ao bem, quanto nos atendimentos fraternos. Também a gente pode observar nos trabalhos da Umbanda, nas giras, quando o espírito não tem autorização para entrar, ele não entra. Se chegou ali um espírito manifestando e a casa é uma casa séria, é porque era para aquele espírito manifestar. Então nós temos que observar atentamente esses detalhes. Vamos voltar também ao contexto histórico. A casa da Dona Isabel aqui também funcionava como um mini centro espírita, porque naquela época nós não tínhamos tantos centros espíritas como nós temos hoje em dia. Um núcleo formado numa casa separada. O centro mesmo, que eu trabalhei por muitos anos Em Busca da Caridade, ele funcionou no início, isso há 50 anos atrás, durante 4 anos, no fundo da casa de uma irmã que emprestou, como se fosse ali um quartinho, que tinham 2 cômodos para o centro funcionar. E o centro funcionou ali durante 4, 5 anos, depois as irmãs que fundaram o centro conseguiu a doação de um terreno da prefeitura, depois foi conseguindo doações para construir o terreno e assim se constituiu a Casa Espírita, que ali foi fundada por colaboradores, muito provavelmente desencarnados e encarnados, com toda certeza. A Dona Isabel ali então emprestava a casa dela para estes trabalhos. Então nesta reunião nós vamos observar que era uma reunião aonde tinham diversos espíritos necessitando do amparo espiritual. E aí continua Aniceto aqui no livro.
No caso da dona Isabel, ou seja, ela tem boa vontade, ela tem amor ao próximo, e aí Aniceto vai dizer que, obviamente, os espíritos superiores estariam ali ajudando ela em todos os momentos. Lembrando, pessoal, que não é ajudando 24 horas como se fosse um segurança, né? É durante os trabalhos espirituais. Nós temos que ter os momentos de nós decidirmos as nossas vidas por nós mesmos, para treinar o nosso livre-arbítrio e o nosso poder de decisão, de escolha, enfim. Claro que no momento de urgência, os mentores sempre irão nos ajudar. Mas não é assim como babás, como muitas das vezes, fantasiosamente, nós imaginamos. Continuei reparando, André Luiz continua aqui no livro, as laboriosas atividades de alguns irmãos que dividiam a sala de modo singular, utilizando longas faixas fluídicas. Aniceto veio esclarecer sobre a minha perplexidade, explicando atencioso. Olha só então, André Luiz observa ali que os grupos de espíritos estavam dividindo a sala. Observem, a sala da Dona Isabel não havia divisão nenhuma no plano físico, mas no plano espiritual, os espíritos estavam ali dividindo os setores. Assim como quando você vai numa palestra, às vezes tem um local que senta colaborador X, colaborador Y. Não no centro espírita, tá, pessoal? Nos centros espíritas não podem haver isso. Estranhe se você chegar numa casa ou no centro espírita tiver isso. A fileira da frente é para a diretoria da casa. Não existe isso. Os bancos, as cadeiras estão ali para todo mundo, independente se é trabalhador da casa, se é diretoria ou não. Se tem uma casa que faz essa divisão, meio complexa, porque não é o que Jesus nos ensina, de fazer diferença de ninguém. Todos nós somos livres para entrar ali e sentar no lugar que mais nos convém, tá? Mas em palestras, por exemplo, de empresas, eu já vi isso acontecer. Às vezes há setores ali separados para a diretoria da empresa, funcionários do setor do RH e tal. E por que isso acontece no plano espiritual? Nós vamos entender aqui que é necessário no plano espiritual, por quê? Primeiro ponto, mediunicamente falando, magneticamente falando, os espíritos que ali estão poderiam influenciar o aparelhamento mediúnico da Dona Isabel, que era a médium. Então haveria que se ter um afastamento e um controle energético desses espíritos. Eles não seriam violentados de maneira nenhuma. Eles só seriam os com vibrações inferiores, mais afastados, com vibrações melhores, mais próximos a ela. Por quê? Não por diferença, mas para não influenciar vibracionalmente aquele trabalho tão sério. Isso acontece em reuniões mediúnicas. Por exemplo, na nossa reunião mediúnica aconteceu isso este mês. Estávamos lá e quando o espírito, né, que foi incorporar, ele falou assim: por que vocês me deixaram só aproximar de vocês agora? Eu estava assistindo a reunião, mas eu estava distante. E aí o esclarecedor fala com ele: não, meu irmão, é porque não era o momento de você falar, era o momento de você ouvir. Por quê? As reuniões mediúnicas têm um momento de estudo evangélico que ocorre antes das incorporações. Cada centro trabalha de uma forma, o nosso é assim. Geralmente a gente estuda de 45 a 50 minutos o Evangelho, o livro dos médiuns e, obviamente, os espíritos que estão ali para ser esclarecidos estudam conosco, só que numa faixa vibracional diferente ali, para não nos influenciar na intuição. E a partir do momento que nós autorizamos a abertura, nós, no sentido da espiritualidade, o início da reunião, eles vão se manifestar nos médiuns de incorporação e os médiuns comunicantes, esclarecedores, vão auxiliar esses irmãos. E são muitos os que chegam falando que não podiam se aproximar, que estavam presos, por que estavam sendo mantidos presos. E eles vão trazer essas queixas, quem participa de reunião mediúnica aí vai perceber. Às vezes eles usam isso de artifício para termos pena deles, o que nós não devemos ter. Nós devemos ter sim respeito, compaixão, amor e não pena. É um sentimento muito ruim.
Mas eles jogam ali, eles vão tentar manipular o esclarecedor de alguma forma para se passar por espíritos extremamente bonzinhos e às vezes não são. Estão ali tentando realmente aplicar uma vibração negativa na equipe mediúnica que ali está. Por isso tem que ter muito cuidado, obviamente, quando vocês forem estudar sobre mediunidade, vocês vão entender esses artifícios mais profundamente. Mas enfim, aí André Luiz vai falar aqui do tema que nos importa, sobre o magnetismo que esses espíritos fazem, esses círculos, esses cordões de isolamento. Tem uma palestra que tem disponível aqui no YouTube e também tem um livro que vai dizer como acontecem esses trabalhos na casa espírita. E nós vamos ver que também há esse setor vibracional em volta das casas espíritas, não somente nas casas espíritas. Aqui, como é um canal espírita, eu acabo falando mais casa espírita ou centro espírita, mas eu sei que tem irmãos de outras religiões que ouvem aqui o estudo, né, do livro Os Mensageiros. Então também no centro de Umbanda, centro de Candomblé, na casas universalistas, que tem um trabalho sério, vai haver esse cordão de proteção, porque só vai entrar ali espíritos autorizados, por respeito ao trabalho da casa, que é sério. Então às vezes entra uma pessoa ali que está há anos sendo obsidiado, então na hora que essa pessoa entra, esse obsessor não irá conseguir atravessar as barreiras protetivas. Ele vai ficar para lá de fora. Porém, ele não será esquecido. O tratamento vai ser aplicado tanto nesse obsessor quanto na pessoa. Mas por quê? Se ele entrar ali naquele momento da palestra, ele pode causar mais barulho do que uma compreensão das palavras do orador, do esclarecedor que ali está. Então depois ele é levado até uma reunião mediúnica, incorpora-se, tem um choque anímico, e aí sim ele vai poder se comunicar e vai ouvir mais diretamente o esclarecedor, porque ele vai estar sob controle do médium. Então o choque anímico também é uma forma de um controle um pouquinho ali do médium sobre aquele espírito, que dura às vezes poucos minutos, tá, pessoal? Às vezes vocês acham que a incorporação numa reunião mediúnica é meia hora. Pode até ocorrer em alguns casos, mas não são todos. Às vezes é 5, 6 minutos que o espírito fica ali, principalmente nas primeiras vezes que esse espírito vem. Por quê? Porque ele precisa ir acordando aos poucos. Nós observamos aqui mesmo no livro Os Mensageiros que às vezes tem espíritos que demoram anos, décadas para despertar, quando nós falávamos naquele capítulo dos que dormem, dos espíritos que estão dormindo no plano espiritual. Lembra que nós falávamos da porcentagem dos que acordam? Não chegava nem a 10%. Então é lento o processo? Sim. A evolução corre lentamente. Então nós vamos passando por períodos e a cada um no seu período necessário. Estes amigos, continua Aniceto, estão promovendo a obra de preservação e vigilância. Serão trazidos ao trabalho de hoje algumas dezenas de sofredores e torna-se imprescindível limitar a zona de influenciação neste templo familiar. Para isso, nossos companheiros preparam as necessárias divisões magnéticas. Então havia ali uma divisão magnética. Observei, André Luiz vai dizer, que eles magnetizavam o próprio ar. De onde que eles criavam, pessoal? Essas cercas, vamos colocar assim entre aspas, do próprio ar. Olha a influência magnética do ar. Não se impressione, André, Aniceto vai dizer, em nosso serviço, o magnetismo é força preponderante. Somos compelidos a movimentá-lo em grande escala. Então ali ele continua, né, observando aqueles espíritos ali. Enquanto as atividades de preparação espiritual seguiam intensas, Dona Isabel e Joaninha, em outra ordem de serviço, limpavam o salão. Então, a Dona Isabel, no plano físico, juntamente a sua filha, estavam limpando o ambiente material, que é também importante em reuniões de preparo espiritual, uma limpeza, uma higiene, enfim, elas estavam ali preparando. E aí,
Olha o que André Luiz vai dizer aqui. Há uma ordem de um dos superiores que ali estavam, daquele templo. Ele, só com o olhar, ele deu uma ordem e todos os vigilantes em derredor da moradia singela começaram a ir para fora, ou seja, esses vigilantes são os protetores da casa da dona Isabel. Alguns irmãos ubandistas vão falar, então seria os Exus, né? Como a gente falou do irmão que protegeu a rua lá na área rural. André Luiz não especifica isso daqui, mas são provavelmente espíritos ali com uma aparência um pouco mais forte, digamos assim, no sentido de amedrontar. Por quê? Porque eles também, pessoal, o bem precisa de usar de artifícios para combater o mal. Né? Então tem alguns livros do André Luiz que tem ali algumas armas fakes, né? Que seriam armas que só fazem barulhos, que dão choques. Por quê? Sim, pessoal, o mal também é inteligente. Eles vão, às vezes, tentar assediar uma casa de trabalho espiritual. Então eles estão ali tentando sim combater um ponto de luz na Terra. Não se enganem, não é para ficarmos com medo. Aqueles que trabalham no bem terão a devida proteção. Mas durante os trabalhos, muitos espíritos inferiores vão tentar assaltar a residência. Lembra-se, quando um clarão de luz se faz no meio de uma escuridão, muitos espíritos sofredores podem correr até esse clarão pedindo ajuda e outros tentando atrapalhar o trabalho. E muitos que vão até esse local pedir ajuda, os espíritos não podem ajudar. Aí muitos podem pensar, nossa, mas os espíritos são ruins, né? Como não vai ajudar alguém que está com necessidade? É porque, pessoal, os espíritos, eles leem o nosso pensamento. Assim como aquela irmã que chega até a porta de nosso lar e bate. E André Luiz fala, mas vocês vão negar ajuda para essa irmã que está aqui com diversos pontos escuros? Está ali angustiada. Ele fala, André, infelizmente ela ainda não está pronta. Ela precisa ainda reparar muita coisa. Observem quando nós falarmos para ela que ela não poderá entrar aqui. E aí quando o irmão fala, minha irmã, infelizmente não vamos poder recebê-la hoje. A mulher ali, o espírito, vira um monstro. Começa a proferir palavras, né, de baixo calão, fica extremamente nervosa. E aí o mentor fala com o André Luiz, está vendo? Ela ainda não está pronta vibracionalmente para passar. Porém, o mentor fala com o André Luiz lá, ela não estará relegada à sorte. A providência divina irá atingir ela ainda assim no umbral aonde ela está neste momento. Então não se engane, mesmo esses espíritos que não estão conseguindo entrar numa casa, numa instituição de trabalho, eles não estão jogados simplesmente ao vento. Eles estão sim sendo atendidos pela misericórdia divina na proporção que eles suportam. Eles não vão conseguir ainda certa quantidade de luz. E está tudo certo até que eles aprendam. Cada um no seu nível evolutivo. E também tem uma questão de escolha. Nosso irmão colocou um comentário aqui. Se a pessoa, podendo sair do umbral, pode escolher ficar no umbral. Pode, nós temos o livre arbítrio. Às vezes o espírito já pode sair, mas ele não quer sair. Como assim, William? Ele já está numa vibração para ir para uma colônia e não quer? Sim, pode ser que ainda falte nele uma sensação de merecimento, de pertencimento a uma colônia espiritual. E ele se acha inferior e ainda precisa, às vezes, ficar algumas semanas, meses. Então, os espíritos respeitam a decisão. Respeitam até o momento que chega que a espiritualidade superior vai falar, poxa, se ele ficar nessa condição, ele vai atrasar muito o seu processo evolutivo. E aí vem as reencarnações compulsórias, enfim. Não é o tema de hoje, mas um dia a gente vai falar sobre isso ainda. E aí, André Luiz vai falar de como esses espíritos chegavam ali, em forma tenebrosa, muitos em forma de caveira mesmo, esqueléticos, machucados, com um odor forte, com as mãos e com os pés enfaixados.
E o Aniceto vai dizer, pois é, André Luiz, se os nossos irmãos que frequentam os centros espíritas, as reuniões mediúnicas, pudessem ver por 1 minuto, não é nem muita coisa não, por 1 minuto ou por breves segundos, a extensão de aparência dos espíritos sofredores, eles mudariam de conduta moral, a grande maioria. Mas nem todos nós temos a vidência. E às vezes nós temos uma vidência parcial, sentimos algumas emanações. E por que não temos evidência? Para a nossa própria proteção. Ainda não estamos prontos para observar essas minúcias. Precisamos focar no plano físico. Porém, nós temos esse alerta do plano espiritual que já vem há muitos anos, aí, desde Kardec, há muitas e muitas décadas, para nos alertar. Mais uma vez estamos aqui nos alertando, eu alertando a mim mesmo e ajudando a vocês a compreenderem a extensão problemática que é desses espíritos. E Aniceto vai dizer uma questão muito profunda. Ele vai falar, André, a grande maioria, eu repito, dos que estão aqui não estão doentes de verdade. Eles são espíritos que estão presos à doença, porque no corpo acostumaram-se a vangloriar a doença para os seus próprios ganhos, nas suas inferioridades e autopiedade. Eles tinham tanta pena de si mesmos, mergulhavam na doença, e a doença era como uma muleta, era a única coisa que eles tinham. Então se abraçavam. E Aniceto ainda fala mais, muitos pesquisavam profundamente quando recebiam um diagnóstico. Olha, pessoal, Aniceto está falando da década de 40. Naquela época nem existia os sites de pesquisa que todo mundo vai quando está com uma doença. E ele fala, esses irmãos, quando descobriam que estava com uma doença, recebiam essa notícia e abraçava cada minúcia. E aquilo se corporificava. É o vício do adoecimento. Ontem mesmo estávamos no estudo do centro, estávamos falando sobre que deveríamos trocar a nossa forma de falar. Eu estou William, eu estou psicólogo, porque eu não sou, eu estou temporariamente. E aí eu complementei falando, mas para algumas coisas ruins, nós falamos estou, como por exemplo, estou doente. Aí o pessoal falou, depende, William, tem pessoas que falam, sou doente. Abraça a doença como se fosse uma verdade. E nós compreendemos pelo Espiritismo que o nosso psiquismo tem uma força fundamental no nosso perispírito, que é aonde nasce as raízes das doenças. E Aniceto vai dizer quantas pessoas chegam ao plano espiritual nesta condição. E Aniceto ainda vai nos dizer algo ainda mais profundo, que alguns irmãos necessitam de séculos, de reencarnações, para compreender e sair dessa faixa de vibração de adoecimento. Isso vai se repetindo a cada ciclo de reencarnação e de inferioridade moral. E ele vai falando que uma das grandes chaves para a cura desse processo é sair do ego, do egoísmo, de achar que tudo é centrado em nós e começarmos a dividir, a sermos universalistas, a compreender o todo, a caridade. Mas ele falou com André, poucos são aqueles que estão prontos para enfrentar as adversidades da caridade. Ficamos ainda muito presos ao nosso egoísmo, isso nos adoece. Uma das coisas que nos cura, que nos alivia, é dividir as energias com as pessoas. Não somente as energias ruins, e aliás, elas nós devemos evitar. Dividir em tudo as energias boas, as salutares. A mediunidade é uma forma de cura espiritual. É claro que muitas das vezes nós sabemos que nós vamos adoecer. Nós vamos ter adoecimento, dores, inflamações, problemas nos ossos. É natural do ser encarnado. Nós estamos falando aqui de adoecimentos mais fortes, psicológicos. Aqueles que nós passamos uma encarnação toda repetindo esse padrão. Enfim, o capítulo vai se encerrando. Nós estamos chegando aqui. Vou só ler essa parte, que o Aniceto fala, para mais uma vez nós gravarmos
fixarmos isso no nosso psiquismo. Muitos dizem, nos disse o mentor, não concordam ainda com as realidades da morte corporal. E toda essa gente, de modo geral, está prisioneira na ideia de enfermidade ou da doença. Existem pessoas, e vocês como médicos as terão conhecido largamente no corpo físico, que cultivam as moléstias com verdadeira volúpia, ou seja, prazer. Apaixonam-se pelos diagnósticos exatos, acompanham no corpo com indefinível ardor a manifestação dos indícios mórbidos. Estudam a teoria da doença de que são portadoras, como jamais analisa um dever justo nos quadros das obrigações. Muito forte, né? Um puxão de orelha para todos nós que às vezes vamos mesmo para esse local. Enfim, aí vai terminando. O próximo capítulo muito provavelmente vai ser para falarmos dessa reunião, mas eu espero aí que vocês tenham compreendido a importância, como é. E só para terminarmos, pessoal, eu vi um comentário outro dia num grupo de espíritas, né, no qual não deveria ocorrer ainda esse pensamento, mas me chamou a atenção, porque eu falei, poxa, se estamos ali num grupo espírita e está tendo esse tipo de comentário, pode ser uma dúvida que eu vou levar ao canal, e aproveitando aqui que nós falamos do tema. Uma certa pessoa pediu lá ao grupo para orarmos para tal pessoa, tal grupo de pessoas que estavam doentes, enfim. E aí uma pessoa comentou assim, eu parei de orar para as pessoas porque quando eu orava para as pessoas eu ficava doente também. Eu recebia ataque de espíritos inferiores. Pessoal, a caridade moral, quando você vai orar por alguém na sua casa, que você vai mandar boas energias para alguém que você sabe que está doente, etc., precisando de um auxílio magnético, quando você faz isso com boa vontade, aproveitando o tema aqui do capítulo, quando você faz com a real e sincera vontade de ajudar, você vai ter a proteção espiritual. Não tem isso que eu vou adoecer. Não. Isso muito provavelmente, a pessoa que disse isso, é uma pessoa que tem sintomas, muito provavelmente, somáticos, psicossomáticos de doença, e quando ela pensa na pessoa que está com aquele adoecimento, ela pode somatizar. É para isso também que precisamos, às vezes, fazer a terapia para tratar isso. Então a pessoa está ali fazendo a prece, ela acha que é a influência de um espírito que está ali magnetizando para atrapalhar ela a fazer a prece. E às vezes, pode até ser que você já convive com o obsessor dentro de casa e ele percebe que você está orando, que você vai elevar o seu padrão vibratório e vai sair daquela corrente vibracional, ele pode sim te influenciar. Aí também é mais uma observação para você continuar com a sua caridade moral, porque às vezes a gente fala, eu não consigo ainda fazer a caridade material, eu não tenho tempo para sair de casa, mas você pode fazer a moral, orando por alguém, por um grupo de pessoas, e ali essa pessoa colocou essa dúvida, e eu achei muito curioso por ser um grupo espírita, então trouxe aqui, aproveitando este capítulo, que fala dessa questão da caridade, né, dos nossos irmãos que estão doentes no plano espiritual, e também, né, uma semana aí, que é o Dia dos Finados, nós falamos no Evangelho, Dia dos Finados, uma semana também que a gente relembra os entes queridos que já estão no plano espiritual, pessoas que nós temos uma ligação, que podemos orar por eles sim, independente do dia, independente se é dia de finados ou não, eles irão receber a nossa prece, a nossa vibração. Então vamos terminando, né, pessoal? Já estamos chegando a quase 40 minutos. Eu agradeço, peço a vocês mais uma vez para curtir, para compartilhar aí o estudo, que é totalmente voluntário para vocês. Se tiverem alguma dúvida, deixa aí. Que Deus os abençoe, uma excelente semana, um bom feriado para todo mundo, bom descanso aí para quem vai descansar e viajar, um excelente trabalho para quem vai ficar no trabalho, no feriado, e até a próxima semana, se Deus quiser.